Olá, gente! Então, hoje vou falar sobre a seguinte notícia, né? Acho muito pertinente falar sobre esse assunto, né? Inadimplente vai perder CNH e passaporte de forma automática? Entenda a decisão do STF, né? Foi uma pergunta, né, para esclarecer, né? A decisão do STF que autoriza que inadimplentes, pessoas com dívidas em atraso, percam a carteira nacional de habilitação e o passaporte, não permite a retenção desses documentos de forma automática. A questão é a seguinte, né? Na nossa Constituição, inclusive, ela até permite a prisão de depositário infiel, né? Aquele que não, enfim, que não paga dívidas e etc, né? Só que aí o Brasil ele foi signatário de uma convenção internacional de direitos humanos, né? Tratado internacional de direitos humanos que vedava essa prisão por ser depositário infiel. Ela só permite prisão civil em caso de não pagamento de pensão alimentícia, né? Você pode até alegar que não, mas que isso não configura uma prisão, mas pô, você vai perder carteira nacional de habilitação, você vai perder o direito de ter passaporte, você vai estar preso ao Brasil, né? Querendo ou não, é uma prisão, né? Mas vamos ver o que vai dizer aqui, né? Especialistas explicam que, para que se chegue ao bloqueio efetivo de da CNH e passaporte, é necessário um processo judicial em que se cobre a dívida, ou seja, já na fase de execução, quando não existe mais debate a respeito do débito. Deixa eu explicar aqui para vocês uma coisa, né? Você tem um processo civil, você tem lá as fases, né, do processo, você tem a petição inicial, você tem a defesa, aí depois você tem o processo, aí você pode ter um acordo, aí depois, no fim, né, tem a decisão, aí você tem os recursos, etc. Aí depois de tudo, quando a decisão lá, a sentença acaba transitando em julgado, aí você inicia a fase de execução. É justamente essa aí que o texto está falando, que realmente não existe mais debate a respeito do débito. Né? Essa é a dívida, essa é a execução judicial, né? Tem a extrajudicial e tem a execução judicial. A judicial, o próprio nome fala, é quando realmente já tem a sentença, já tem o trânsito em julgado, e aí a parte credora ela entra com essa execução querendo, né, executando a dívida, né? E aí a pessoa tem que ou paga ou ela, enfim, declara-se insolvente, né? E quando a pessoa se declara insolvente é quando a pessoa não tem condições de pagar a dívida, né? Ela não tem dinheiro necessário para pagar a dívida, né? Quando a pessoa é insolvente, ela não tem patrimônio o suficiente para pagar a dívida, né? Para adimplir a dívida, né? Por isso que é inadimplente. Inadimplente é aquela pessoa que não paga. Aí ela não pagou, ela acabou fazendo uma dívida, né? Quando a pessoa consegue adimplir, né, consegue pagar, deixa eu só ver isso aqui mesmo, só para confirmar. Mas aí se a pessoa é adimplente, aquele cumprimento de obrigação. Adimplente é aquele que cumpre uma obrigação. Então, quando a pessoa é inadimplente, né, aí a pessoa ela não cumpre a obrigação e acaba fazendo uma dívida, né? Então, se a pessoa é adimplente, no caso aqui, aí não tem esse problema. A pessoa pagou a dívida, sequer tem processo, nem nada, enfim. Aí é quando realmente a pessoa tá de mal a pior, né? Quando a pessoa tá em situação muito ruim mesmo. Apesar de parecer uma medida drástica, o advogado e professor de processo civil do Mackenzie, Luiz Delori, disse que a decisão do STF apontou ser constitucional um artigo de lei que já existe no Brasil desde 2015. Muitos advogados já pediam o bloqueio de CNH e passaporte, mas diversos juízes resistiam em aplicar essa possibilidade exatamente por essa discussão
de constitucionalidade do artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, comentou. Com a decisão do STF, seguramente os pedidos vão proliferar. Enfim, decisão do STF, né, os juízes lá embaixo vão ter que cumprir, né? O especialista pondera ainda que a decisão ocorre somente após a tentativa de achar patrimônio do devedor, penhora de dinheiro em banco ou bens móveis ou imóveis, inclusive a partir da consulta nas declarações de imposto de renda. Há ainda outros fatores considerados pela decisão do juiz, como sinais exteriores de boa condição financeira, no sentido de que exista patrimônio sendo escondido ou em nome de terceiros, a partir de postagens em redes sociais, viagens, uso de carros, além de padrão de consumo. Serão análises de cada caso, pelo juiz em processos judiciais, pondera Delore, considerando que, no Brasil, muitos devedores escondem o patrimônio em nome de terceiros ou familiares. Veja a decisão como positiva, com possibilidade de redução da inadimplência. Quem tem condições esconde patrimônio diante do risco de perder CNH ou passaporte pode optar por fazer um acordo com o credor, o que é positivo. O advogado lembra ainda que a pessoa que realmente não tem patrimônio e nem condições financeiras não deve ser alvo dos bloqueios. Da mesma forma, não se bloqueia CNH de quem é motorista de táxi, ônibus, caminhão ou aplicativos, pois o documento é necessário para o trabalho. Discordo, isso aqui eu estou falando da análise da notícia, né? Eu discordo porque o brasileiro, em média, ele é muito inadimplente mesmo, e nem é por motivos de que ele está escondendo o patrimônio, é porque realmente ele acredita nesse papo furado de que o cara tem que gastar, de que ele tem que gastar dinheiro, que ele tem que consumir. Na verdade, as pessoas elas criticam tanto o consumerismo, a gastança, mas no fim das contas elas caem no conto keynesiano de que a riqueza só acontece quando você compra, quando você gasta. Muito pelo contrário, a riqueza ela é criada com a poupança, quando você não gasta esse dinheiro, né? Mas enfim, aí uma perspectiva minha, né? Uma perspectiva diferente. E eu duvido muito que essa decisão só vai valer realmente para essas pessoas. Duvido muito. Tendo em vista que realmente o STF tem decisões que não fazem o menor sentido, quem não garante que pessoas que realmente não têm condições financeiras não vai ter a sua CNH ou passaporte bloqueado, né? Enfim, a decisão do STF. O plenário do STF decidiu no último dia 10 ser constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas que julguem necessárias no caso de pessoas inadimplentes. O plenário do STF decidiu no último dia 10 ser constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas que julguem necessárias no caso de pessoas inadimplentes. Essas apreensões e restrições seriam efetivadas por meio do cumprimento de ordem judicial. Ao julgar o tema, a maioria do plenário acompanhou o voto do relator, o ministro Luiz Fux. O relator conclui que a medida é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pela decisão, dívidas com alimentação estão livres da apreensão de CNH e passaporte, além de débitos de motoristas profissionais. Então, essas dívidas com alimentação, digo que seria, provavelmente deve ser dívida de pensão, né, de alimentos, que seria, né, a pensão que você paga pro seu filho, né, para, enfim, dar ali uma forma de sustento para ele, né? Reconhecimento de paternidade, enfim. Eu acho que está se referindo a isso, né? Dívida de alimentos, dívida com alimentação. Estranho, né? Porque se a pessoa tem dívida com alimentação, ela vai presa, né? Perfil do inadimplente. Vamos ver. Segundo os dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, o número de inadimplentes no país voltou a crescer em janeiro, chegando a 65 milhões de pessoas. Caramba, em 65 milhões. O Brasil tem
20 milhões de pessoas, né? Caramba, é mais do que o eleitorado do Lula, que nossa, tá devendo, hein? E pior que inadimplente é aquele que realmente não cumpre com a decisão, que é de pagar a dívida. Então o cara já tá numa situação já de cair na justiça mesmo, né? O inadimplente é aquele que já, sei lá, um mês aqui não pagou. Realmente é uma decisão, é uma situação muito difícil, né? Olha lá, isso significa que 4 em cada 10 brasileiros adultos, 40%, estavam negativados em janeiro deste ano. Meu Deus do céu, hein? 40%. Realmente não tá fácil para ninguém, né? Ainda mais com esse papo furado do Lula de querer fazer política de crédito barato. Você acha que as pessoas vão continuar, deixar de dever ou vão continuar devendo mais, né? Em média, a dívida por consumidor em janeiro era de R$ 3.883 e a inadimplência era para 2 empresas credoras. Os dados ainda mostram que cerca de 3 em cada 10 consumidores, quase 33%, né, tinham dívidas de até R$ 500, percentual que chega a 47,34% quando se fala de dívidas de até R$ 1.000, né? Se fala de dívidas de até R$ 1.000. O quadro de devedores com participação mais expressiva no Brasil em janeiro está na faixa etária de 30 a 39 anos, que aí seriam quase 24%. A inadimplência segue bem distribuída no recorte por gênero. Quase 51% para mulheres e 49% para homens. Bem meio a meio, né? Bom, notícia é essa. Achei que deveria dar uma explicação para vocês, mas eu discordo disso. Acho que isso é muito relativo, né? Ainda mais pela essa política do Lula de querer crédito barato, né, enfim, de diminuir a taxa de juros. Isso vai fazer com que as pessoas gastem mais dinheiro. E você sabe, não é porque a pessoa gasta dinheiro, ela, sei lá, monta uma empresa, que ela vai ter sucesso. Infelizmente, muitos negócios não têm sucesso porque realmente não é coisa fácil, né? No Brasil não é fácil empreender, né? Você é visto como um vilão se você empreende, né? Então o próprio Estado boicota, o que é engraçado, né? O Estado parece que ele quer criar uma casta de privilegiados que ele vai proteger para fortalecer a indústria nacional, e quem é ali da classe média eles não dão nem aí, foda-se se o cara quebrar, enfim. Eu acho muito difícil essas pessoas não perderem a CNH e passaporte, né? Porque a gente sabe que no Brasil sempre é punido, né, quem realmente fez tudo certinho e acabou tendo, enfim, infortúnios, né, porque realmente não é fácil. Já teve a ditadura sanitária, você teve diversos aí acontecimentos que prejudicaram a economia, não no Brasil só, mas no mundo inteiro. Não é vergonha ser inadimplente, né? Tem pessoas que acabam fazendo previsões, acabam gastando, realmente investindo em algumas coisas, né? E aí depois não conseguem pagar e ficam devendo, aí acabam entrando aí, ficam com o nome sujo. E realmente não é fácil essa situação, eu entendo muitas pessoas. Mas assim, eu sinceramente acho isso um absurdo, porque será mesmo que são só essas pessoas que escondem os patrimônios que vão perder a CNH ou o passaporte, né? Não ficou muito claro, né? Não ficou muito claro, né? A gente sabe que aqui no Brasil os juízes podem decidir da forma como eles bem entendem. Claro que o STF, né, era para ser, né, a posição do STF, né, de barrar algumas decisões que extrapolem, né, a questão da punibilidade excessiva, né, o que o STF faz atualmente. Então você vai falar, vai frear como, né?
se o próprio STF faz esses abusos, né? Suspendeu o passaporte do Rodrigo Constantino, né? Então você imagina, caramba, né? Do Figueiredo, do Figueiredo lá, né? Aí você pensa, pô, mas se suspender o passaporte desses dois, o que, que eles não vão fazer, né? Com outras pessoas, né? O que, que eles não vão fazer com pessoas que, né, moram no Brasil, né? Eles podem suspender, o STF pode decidir sim que até pessoas mais pobres podem perder o passaporte por estarem inadimplentes, entendeu? Acho isso bem perigoso, porque é aquilo, o governo vai fazer uma política de crédito, vai querer que as pessoas gastem muito dinheiro, as pessoas vão ter dívida, aí você imagina, é quase como uma prisão, né? Você não ter direito a CNH, isso aí nem considero mais gravoso. Agora, você perdeu o passaporte, aí é pior, né? Porque você não pode viajar, né? Você fica preso numa espelunca, né? Que é o Brasil, né? Até poderia ser bem sucedido se tivesse uma separação aqui de regiões, né? Mas na situação que nós estamos hoje em dia, realmente é difícil, né? Mas aí, uma notícia, né? Tem a opinião desse cara, a minha opinião, acho que é ruim, né? Acredito que é ruim, mas sim, né? As empresas também elas têm o direito, né? Os credores têm o direito de receberem o dinheiro, né? Acho que isso é justo, né? É aquilo, né? O credor ele também tem um lado dele, ele quer receber o dinheiro, né? O cara tem uma dívida, o cara foi lá comprou, ele não foi coagido a nada, ele fez a dívida porque ele quis, né? Foi incompetente, irresponsável, fez a dívida e o credor também quer, né? A justiça civil é diferente da trabalhista, que na grande maioria das vezes julga favorável ao trabalhador. A justiça civil tende a realmente focar mais na questão processual e dar para quem realmente e dar causa realmente para quem tem o direito. No caso, os credores, né, não tem nem o que se falar, né? Aquilo, cuidado, muito cuidado com o que vocês vão investir aí, né? Com o que vocês vão comprar, né? Se vocês não têm dinheiro, não têm condições de pagar, não façam nada assim também fora da realidade, né? Porque isso pode acontecer. Imagina você perder o passaporte, ficar preso no Brasil, né? Enfim, não tem como, né? Vai saber o que eles vão julgar, né? Vai saber o que o juiz aí de primeira instância pode entender, né? Mas é isso, a notícia de hoje é sobre esse assunto. Achei interessante comentar com vocês sobre isso, porque é algo que apareceu bastante na grande mídia, é algo que foi muito divulgado por aí em círculos de pessoas que apoiam o Bolsonaro, né? Criticando essa decisão, né? Mas uma análise mais ampla, né? Tentando explicar melhor o caso, que pode significar isso aí, né? Mas eu acho que isso pode ser usado de forma negativa, né? Você perder a CNH para quem dirige é uma coisa ruim, mas você ficar preso no Brasil, não tendo direito ao passaporte, ainda é pior, né? Ninguém quer ficar preso no Brasil, né? Realmente é uma tristeza, né? Enfim. Um abraço, curtem aí meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo aí nas suas redes sociais. Um abraço.